Olá, meu nome é Jonathan Toches e eu estou lançando o livro A Revolução, uma obra que você encontra na editora Viseu. É só acessar o link que vai aparecer para você aí abaixo. Essa obra, ela trabalha com os princípios herméticos de uma forma muito mais romantizada. Para quem não conhece a linguagem esotérica, as ciências ocultas, elas visam estabelecer uma maneira de você, através do conhecimento de determinadas leis que regem o universo, conseguir interagir com ele, conseguir manifestar a sua vontade dentro da realidade que nós estamos inseridos. Vale muito a pena conhecer. Tem um personagem chamado Magnus, que ele vai trilhar o caminho, para conseguir compreender essas leis, conseguir transformar a realidade do Brasil com elas. Vale muito a pena você ler essa obra para poder conseguir agregar na sua caminhada espiritual e na sua vida mais um desses grandiosos saberes que fazem com que a nossa vida tenha grande sentido. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818, aquele programa que traz para você diálogos que impactam e, mais do que isso, histórias que traz sempre uma emoção, uma inspiração e um exemplo. Então, eu espero que o nosso programa de hoje traga para vocês todas essas emoções. E olha que a nossa convidada de hoje vai trazer histórias muito legais e muito interessantes. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante que você compartilhe o programa, que você leve para um número grande de pessoas esse episódio e, por favor, deixa seu like para nós. Bem, vamos iniciar então mais um 1818. Oi, pessoal, aqui é a Ana. Espero que vocês tenham tendo uma boa semana e que tudo esteja acontecendo de forma boa para vocês. E hoje nós temos mais uma história incrível aqui, que hoje vai ser a nossa convidada, a Paula. Paula, tudo bem? Tudo bem, E eu vou Ana. pedir para você se apresentar ao pessoal que está tanto assistindo quanto ouvindo o nosso programa hoje. Tá certo. Eu sou a Paula Alves, trabalho escrevendo livros, fazendo psicografias, conteúdo espírita, e estou aí trabalhando já há aproximadamente 11 anos como escritora de livros. É uma oportunidade grandiosa para mim estar com vocês nesta noite especial. Então, muito obrigada por esta oportunidade, por este momento feliz. Gratidão. Muito bom. Paula, bom, primeiro que é um assunto que me interessa muito, né? A ideia de livros psicografados. Já li alguns, né? E todos acrescentaram de alguma maneira a minha trajetória. Você é espírita? Sou espírita. Tá. Sou espírita. E você já era espírita criança? Já vem de uma família espírita? Não. Ou não? Isso aconteceu depois, ao longo da sua trajetória, da sua vida? Como que isso aconteceu para você? Fala um pouquinho da tua infância. Falo. Eu venho de uma família católica, então minha família é católica e bem católica. Tá, praticante, né? Praticantes. Como é comum dizer, todos né? católicos. O meu núcleo familiar é o único núcleo espírita dessa família. Então, eu tenho uma tia que é freira e o meu avô, ele tinha o sonho de ter filhos padres. E o meu pai foi estudar no seminário, mas aí meu pai ficou lá por uns 2 anos e percebeu que não tinha vocação para ser padre, então ele abandonou a batina e isso deu um conflito entre os dois que durou praticamente a vida toda. Então, este conflito. Mas aí, no decorrer da minha vida, eu percebi que a religião católica não estava me permitindo entrar em contato com Deus da forma que eu precisava. Que funcionava para você. Funcionava para mim. Porque além dos questionamentos que eu tinha, eu percebi que eu tinha algumas questões que os meus familiares não conseguiam compreender e também não conseguiam me explicar. Então, quando eu falava para minha mãe que eu estava vendo pessoas que só eu estava vendo, minha mãe falou, você está ficando louca. E se você falar isso pro seu pai, se o seu pai souber, o seu pai vai te internar. Então, fica quieta. Olha, que complicado. Não fala nada para ninguém. E aí eu comecei a ficar muito confusa com essas questões todas. Medo até, né? Medo.
Isso tudo começou realmente quando eu iniciei o meu trabalho como fisioterapeuta. Misturou tudo na minha cabeça. Porque justamente quando eu iniciei o trabalho como físio, eu trabalhava com home care e fazia esses atendimentos para os pacientes acamados, pacientes neurológicos, respiratórios, que estavam em fase terminal muitas vezes. Eu escutava vozes nas casas dos pacientes. Então, eu saía de lá profundamente transtornada, chorando muito. E quando eu conversava com a minha mãe, você está ficando louca. Você deve estar confusa por conta deste ambiente, que é um ambiente estranho, que você está iniciando agora. Então, você está ansiosa, você está agitada por conta disso tudo. E aí, a minha mãe falou, fica quieta, não fala nada para ninguém. Quando eu fui fazer um atendimento numa amiga da minha mãe, que era umbandista, ela percebeu que eu estava muito atormentada. Ela falou, o que está acontecendo? E aí eu já comecei a chorar, foi um terror. Expliquei para ela. Você foi na casa da paciente e você começou a chorar, ou seja, inverteu o papel ali. Terrível, antiética total. E comecei a explicar para ela o que é que estava acontecendo. E como ela me conhecia desde pequenininha, porque era amiga da minha mãe de infância, ela percebeu que eu estava estranha mesmo, estava diferente. E aí, quando eu contei para ela que eu estava vendo pessoas que só eu via, ouvindo, aí ela falou, não, calma, você não é louca, você é médium. Mas que história é essa de médium? Porque eu não sabia nada de mediunidade. Ela falou, calma, eu vou te levar numa casa e lá você vai receber o aconselhamento, você vai compreender, você vai fazer tratamento e tudo vai se encaixar na sua vida porque você só é médium. E foi assim que iniciei os meus tratamentos, o meu estudo, exatamente no centro que eu frequento até hoje. A orientação toda. Tudo isso foi em decorrência desta amiga que me encaminhou, me levou até esta casa e lá foi onde tudo aconteceu. Entendi. E esse centro é um centro kardecista? Isso. Ele trabalha a doutrina espírita, de Kardec. E é em Guarulhos, é em São Paulo? É aqui em Guarulhos. Então, é o Centro Espírita Discípulos do Evangelho, o centro que nos acolheu, porque nessa época eu já era casada. Então, nesta casa, nós fomos muito bem acolhidos, eu recebi todos os esclarecimentos, cheguei bem atormentada mesmo, então precisei fazer tratamentos espirituais, fiz estudos, e aí realmente fui encaminhada para essa questão da mediunidade, comecei a trabalhar com mediunidade e as coisas foram normalizando em todos os setores da minha vida, graças a Deus. Aí você conseguiu organizar a sua vida hoje de uma forma inteira, sendo uma pessoa só em todos os aspectos que você atua. Incrível. Você continua na fisioterapia? Continuo, então já são 22 anos. O início muito turbulento foi este início, o início da fisioterapia junto com o transtorno mediúnico, vamos dizer assim. E aí então já tem 22 anos que eu estou atuando na área e hoje em dia tá tudo bem, nada mais de choro, nada mais de ouvir vozes, tá tudo bem porque tem esse trabalho espiritual. E que me deixa mais centrada, que deixa tudo correr tranquilamente. Pode falar, não. O que eu acho legal é mencionar isso, porque a gente já ouviu em alguns outros programas que começa quando você é criança, esses primeiros sinais da mediunidade, ou dessa sensibilidade que acaba sendo maior. E muitas vezes os pais não sabem, às vezes, nem como lidar. E a criança cria, às vezes, traumas ou até entra aquilo tanto dentro dela que ela começa a sofrer. E não entende, porque é assustador, né? No sentido... assusta, né? Então, eu acho legal trazer essas histórias até para os pais saberem como lidar com as crianças que passam por isso, mas também para entender que é normal. A criança não tá surtando, não é louca, né? Super normal. Eu tive alguns episódios na infância, na adolescência, outros episódios, mas nada que fosse tão intenso quanto que ocorreu nesta época, quando eu estava me inserindo realmente na carreira. Eu compreendo que estava envolvida com abalo emocional em decorrência do sofrimento dos pacientes. Então, até hoje, eu me sinto bem envolvida com os meus pacientes e eu não quero deixar de ser assim, porque isso me motiva no meu trabalho. Mas, realmente, a coisa desenvolveu muito depois que eu iniciei o trabalho como fisioterapeuta. Foi assim mesmo.
Uma coisa que me chamou a atenção é que você se especializou na fisioterapia respiratória. Sim. Creio que no Covid, então... Na verdade, olha que incrível, eu me especializei em respiratória, mas a vida acabou me levando para esses atendimentos em domicílio na parte de neuro, muito. Tá. Então, meu carro-chefe até hoje são os atendimentos domiciliares, principalmente com os pacientes que estão acamados, os pacientes neurológicos. Então, vai entender como é que Deus nos coloca em determinadas situações. Eu queria atuar em hospitais, mas a vida me encaminhou lá para o bairro dos Pimentas, onde eu montei meu consultório e eu atuo com meu esposo, com as minhas filhas. Então, é uma vida meio diferente, onde a família trabalha unida e nós atendemos os pacientes de lá, muitos E é em uma domicílio. clínica. É um consultório. Um consultório. É um consultório onde eu atuo com meu esposo, fazendo fisioterapia, fazendo acupuntura. Então, nós temos essa proximidade com os pacientes. É aquela coisa gostosa, aconchegante, onde eles viram nossos amigos, onde nós conseguimos estreitar os laços. Então, eu digo que não é simplesmente promover saúde, mas é uma troca de experiências, é um desenvolvimento mútuo, é uma coisa gostosa de você lidar com o ser humano. É gratificante. Muito. Você promove saúde, mas recebendo coisas que, assim, não tem preço e nem forma de eu me expressar. Tá. Então, é muito gratificante. Que legal. Depois você vai deixar aqui para nós o endereço da... Os contatos todos. Tem que os contatos. Eu acho que principalmente para a questão da acupuntura hoje, Sim, que cresceu muito. cada vez mais a gente hoje, até os convênios hoje estão aceitando, né? Sim. A acupuntura, que eu acho sensacional, e como ela é eficiente para dor, né? Sim. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que estavam com dores e a acupuntura foi É formidável, porque na verdade nós começamos na físio e aí nós percebemos que de repente você não consegue mais, você chega num ponto que você não consegue progredir com o seu paciente. A acupuntura permite que você consiga abranger mais o número de patologias, de casos, e você consegue fornecer para o seu paciente uma qualidade de vida que, de repente, só com os recursos da físio, você já não conseguia. Entendi. Sem contar que a parte muito legal da acupuntura é que a gente consegue tratar também os transtornos emocionais, que aumentaram muito nos últimos tempos. Né, Síndrome do pânico, crises de ansiedade, que vieram assim em larga escala. Então, nós pegamos estes pacientes em estados deploráveis, muitas vezes, sabe? Que não conseguem trabalhar, a rotina de vida é terrível. Desconstrói a rotina da pessoa. Desconecta a pessoa do mundo mesmo, da sociedade. Então, precisa de tratamento psiquiátrico, precisa de psicólogo, mais medicações, mas a acupuntura vem reorganizando a parte emocional e psíquica, que é muito bacana. Então, imagino. tudo junto permite que esse paciente ele retorne para a sua vida e ele se reconstrua com segurança. Então, é muito legal o tratamento quando ele começa a ter efeito. Você vê aquela pessoa voltar a ser o que ela realmente é. Porque quando você pega o paciente desestruturado, parece que está em frangalhos. Você já não sabe, perde a identidade. Então, o tratamento faz com que essa pessoa vá voltando a ser o que é realmente. E é muito legal isso daí. Tá. Eu acho que isso tem a ver com a estrutura social que a gente vive, com a velocidade do mundo que vivemos, mas eu creio que a ansiedade é uma das questões hoje mais críticas, né? Porque todo mundo tem, dependendo do nível e da dose, mas todos nós temos ansiedade. Todos nós temos. E buscar o equilíbrio é um processo bem complexo, né? Este autocontrole, né? Calma. Eu falo para as minhas filhas, até porque eu tenho uma menina de 9 anos, a Agnes, e a Agnes fala, ai, eu tô muito ansiosa. Ela fala isso todos os dias. Calma. Porque tem uma ansiedade que é tranquila, que é normal do ser humano, né? Não pode deixar isso evoluir. Fala, uma coisa de cada vez. Agora você está envolvida em tal situação. Então, é o hoje. Então, você permanecer no agora é difícil pra gente. Porque logo você já está pensando ali na frente o que é que você tem que fazer. Isso. Então, ter autocontrole é difícil. É o que eu falo, todos nós já fomos crianças
E todos nós já tivemos ansiedade antes de um passeio, antes de uma viagem, né? A gente não dormia. dorme, Quando ia viajar, não dormia a noite anterior, dorme. né? Porque isso é uma ansiedade até que natural ali do processo, né? Quando ela transcende, começa a virar um problema e afetar o teu social e a tua vida, aí sim Aí é uma precisa de coisa... tratamento. É. E aí é bem legal, assim, nós sabermos identificar essas situações. Porque quando a gente trata no início, é muito mais rápido e muito mais tranquilo. E aí você não precisa da medicação, do psiquiatra. É mais fácil tratar. Então, para as crianças, a gente... Ó, vem cá, vamos fazer um aurículo? Vamos fazer um aurículo em você que tá fácil controlar isso aí. Tá mais leve, né? Diálogo, olha, fica no agora, é o presente, calma. Sim. Dá para cuidar, né? Que legal. Agora, Paula, vamos entrar mais nessa questão tão legal, também não tão mais ou menos importante do que a tua carreira como fisioterapeuta. Mas como que iniciou esse processo da psicografia? Porque... E depois é legal você falar um pouco dos teus livros, das tuas histórias, né? Mas como que isso começou? Foi um processo natural? Foi desenvolvido na casa que você frequenta hoje? Como que isso aconteceu? Como foi esse chamado para essa missão? Tá. Na época que eu estava, então, iniciando o trabalho como físio, que eu ficava vendo as pessoas, os desencarnados, ficava escutando vozes, eu conversava com a minha mãe e, na época, meu marido era meu noivo. Tá. E ele percebia que eu estava esquisitona. O que está acontecendo? Ele não tinha nenhuma manifestação. Não. E ele também não era de nenhuma religião específica. Tá. E isso me ajudou bastante. Tá. E aí eu falei, eu preciso me abrir com ele. Eu preciso conversar. Até porque eu vou casar com esse cara... Eu tô pensando em casar com ele. Então ele precisa saber quem eu sou, né? Vamos deixar as claras. É isso aí. Então eu falei pra ele, olha, tá acontecendo assim, assim, assim. E na época ele descobriu um livro, Poder do Subconsciente. E aí ele falou assim, olha, eu achei esse livro engraçado que as coisas chegam nas nossas mãos, né? Chega. A espiritualidade maravilhosa. Então ele falou assim, nesse livro aqui, tá falando que seu eu superior precisa conversar com você. Faz assim, compra um caderninho, compra uma caneta legal e coloca no caderninho o que você está sentindo. Tipo um diário. Tipo um diário. E aí no diário, eu li o livro e comecei com uma frase, estilo, boa noite. Nessa época, eu não era ligada a Deus. Não, tinha minhas revoltas pessoais, meus problemas pessoais. Seus questionamentos. Meus questionamentos, inclusive certas revoltas. Então, nós não éramos pai e filha como somos hoje. Não era tão íntimo. Não éramos íntimos. Então, aí eu comecei a escrever. E essas frases começaram a ficar muito lúcidas, muito esclarecidas e diferente até da forma como eu me expresso. Eu comecei a achar esquisito aquilo ali, mas ainda era pouquinho. À medida que eu fui escrevendo todos os dias, essas frases começaram a se tornar textos. Então, foi nessa agenda que eu comecei a escrever, que essa comunicação começou a dizer para mim, olha, você vai ser encaminhada para um local de estudo. Vai acontecer tal coisa. Certas pessoas virão falar com você. Presta atenção. E isso acontecia naturalmente? Naturalmente. Mas você escutava uma voz ou era intuitivo? É como se fosse na minha cabeça, intuitivo. Tá. Então, aquilo ali eu escrevendo, como se fosse eu escrevendo. E aí, em decorrência de tudo isso, acredito eu que 1 ano, 2 anos, eu fui para a casa espírita, comecei a fazer os cursos da casa e eu continuei escrevendo. Tá. E aí, um belo dia, quem escrevia já estava se denominando Sofia. Sofia. Como um espírito protetor que me acompanhava nesta época. E falou, fica esperta, porque a qualquer momento vai ser colocado diante de você um espírito escritor. Ah, não foi a Sofia aqui. Não, e tudo indica que vocês vão escrever livros. Eu achei aquilo meio fora do eixo. Vamos lá. Até porque, não sei, mas às vezes nos sentimos pequenos diante de tal missão, né? Eu realmente não me sentia capaz de fazer isso. Eu, né? Falei, eu não, né? Imagina, eu.
E aí, então, a coisa foi indo, e eu fazendo os cursos da casa. Até que eu iniciei os cursos mediúnicos, realmente a mediunidade cada vez estava aflorando mais, eu percebi que eu era médium psicofônica. Então, aí, quando o espírito se aproximou mesmo, para que nós pudéssemos iniciar essas psicografias, eu já comecei a acreditar mais nessa possibilidade, porque eu já estava sentindo, eu já estava envolvida e eu já realizava os trabalhos de psicofonia. Então, foi assim que começou, escrevendo o livro. O primeiro livro foi Sob a Luz, que nós escrevemos juntos, e as cartas começaram a surgir. Então, as cartas são psicografias de espíritos que estão em tratamento no plano espiritual, porque o mentor que agora está comigo, o mentor que é o escritor, ele é psicólogo no plano espiritual. Então, ele atua realmente para realizar tratamentos psíquicos para desencarnados que cometeram uma série de questões e que precisam realinhar estes pensamentos. Então, os espíritos que são encaminhados a escrever ditam para ele e ele envia para mim. E a maior parte destas cartas que nós recebemos são destes pacientes que já estão num estado adequado para fornecer essas informações. Tá. Mas levou, então, muitos anos para que eu estivesse capacitada para fazer isso. E conforme nós estamos escrevendo, eu percebo que a coisa melhora gradativamente. Então, é Tá. bem legal, bem interessante perceber como nós nos desenvolvemos. Pouco a pouco as coisas vão... Nós sempre temos coisas para aprender e as coisas vão realmente melhorando muito. Então, são etapas, né? Sim, sim. Começou com Sob a Luz. Tá. E esse primeiro livro, a base dele já eram cartas ou é uma história, O primeiro livro é um romance. É um romance. É um romance. Então, o primeiro livro foi como um teste, que eu achei que não ia dar certo, inclusive. Tá. Eu falei assim, como é que começa isso, né? Como é que funciona essa questão aí do vamos escrever um livro? Que eu falei, eu não sou capaz de fazer isso. Mas é muito interessante porque ele vai me mostrando as imagens. Então, começou a mostrar imagens e, de repente, é como se eu me tornasse a protagonista. E aí, eu já estou vendo aqui como se eu estivesse na cena. Então, eu sinto que a protagonista sente, se ela chora, eu choro. Se tem contentamento, eu sinto contentamento. Então, a parte fácil da coisa e funcionou porque eu senti, é como se eu tivesse vivido Entendi. aquelas situações. As palavras... O vocabulário é meu, as imagens são enviadas e o contexto todo ele envia para mim. Entendi. E aí nós conseguimos fechar o primeiro livro de romance, o Sob a Luz, que se trata realmente de uma história de mediunidade. Então veio e deu super certo e eu fiquei super feliz de ter conseguido trabalhar e ter trazido essa história, que é realmente uma história muito linda, que eu me envolvi demais. Deu certo. E a história se passa nesse espaço-tempo, ou é uma história... Porque eu li uma sequência de livros psicografados que aconteceu, se eu não me engano, foi no século XI, não foi no Brasil e tal. O seu livro é Brasil, é agora, contemporâneo. Agora, isso, o meu livro é Brasil, é agora. O meu livro traz histórias rotineiras. Tá. São pessoas normais, são pessoas que sofrem, que têm uma série de problemas e que se envolvem com a espiritualidade e que conseguem ter esperança, que conseguem ter ânimo, sempre superação. Tá. É sempre formas, pensamento de amor, de fraternidade, de paz. Então, o último livro que nós escrevemos agora, que nós estamos lançando agora, ele vem tratar de suicídio. E eu falei, meu Deus, é um tema muito pesado, como é que vai ser isso? E mesmo nesse livro, nós conseguimos perceber essa interação das pessoas, porque a espiritualidade permite esse nosso encontro. A espiritualidade permite que nós estejamos sempre unidos para um bem comum. Então, o livro traz isso. É sempre superação, é sempre carregando as pessoas, os leitores, a acharem uma solução quando elas estão envolvidas com o Pai, porque hoje já é meu Pai, quando estão envolvidas com o Pai. Entendi. Então, é sempre assim.
Ah, que legal. Eu tô com uma curiosidade, mas como que é esse processo das mensagens chegarem, das informações chegarem? Porque a gente tem vários mitos, né? Igual aquela imagem do Chico Xavier na banheira, que foi pra revista Cruzeiro, que inclusive foi fabricada por um jornalista, né? Ele pediu pro Chico Xavier entrar na banheira. Mas como que é esse processo? Vem do nada, você tá parado, ou tem momentos específicos que você se concentra? Boa. Como que é esse processo? É assim, eu tenho sempre um dia e um horário que já estão formalizados. Tá. Então, vamos dizer assim, sábado, 7 horas da noite, é o meu momento de parar tudo, e aí eu vou pro meu quarto e fico ali. Eu tô no computador, então já não é mais como o Chico, tem que ser um pouco mais rápido, porque senão não dá tempo. Eu costumo escrever 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Então eu tenho um momento para escrever um livro no sábado, eu tenho um momento para escrever um livro no domingo, é sempre com dias e horários pré-determinados. Se aparece algum compromisso, então eu tenho que solicitar uma modificação deste dia e deste horário, mas naquela semana eu não posso perder, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo. É uma então, conexão que você faz. Então, com maior respeito, naquele dia e naquele horário, os familiares todos já sabem. Se eu viajo e eu percebo que eu estou num local calmo, que eu posso realizar, eu estou ali com o meu computador e aí eles me deixam sozinha, me deixam em silêncio e eu consigo continuar. Então, os livros, eles são escritos uma vez por semana. Então, eu pauso hoje, reinicio semana que vem. E é rápido, já estou aqui no computador, já não é mais com a caneta, para ficar mais fácil até para poder fechar esse livro. O livro de cartas leva 1 ano para ser escrito. Então, toda semana nós trazemos 4 cartas. Quando chega no finalzinho do ano, então o último sábado do ano, eu fechei um livro. Aí eu vou ter uns 2 finais de semana de folga para iniciar o novo livro. Mas isso tudo, aí fala assim, mas por que você faz isso, né? Tem gente que pergunta, não cansa? Por que faz isso? Porque eu fico bem. A minha mente fica em paz quando eu realizo esse trabalho. Então, para mim, é a minha forma de estar lúcida, centrada, de estar tranquila. Então, eu faço realmente porque eu me sinto bem e porque eu sei que é uma coisa que pode auxiliar outras pessoas de forma a esclarecer, elucidar. Se faz bem para mim, de repente pode fazer bem para outras pessoas. Claro. Então, eu estou seguindo em frente e está dando super certo. E hoje, quantos livros você já conseguiu? Nós estamos publicando aí o 13º livro, 12º e 13º está saindo agora. Tá. E tem mais 3 livros escritos e estamos finalizando outros 3. Então, 13 prontinhos. Tá. 16, 19 livros que estão aí finalizando. Então, uns estão em diagramação, outros estão faltando capa, porque meu marido que me ajuda. Então, é tudo familiar, né? Então, meu marido que me ajuda. Então, está faltando capa, está faltando a diagramação. E outros eu estou ainda finalizando, estou escrevendo. Mas, então, aí, 13 prontinhos. O trabalho sempre familiar. Sempre familiar. Todo a minha mundo mão envolvido. de obra está em casa. Tudo envolvido. Todo mundo envolvido de alguma maneira. Todo mundo tem que participar. Agora, onde as pessoas podem encontrar os livros? Por onde você comercializa? Como que você... porque eu achei bem interessante que você criou uma editora para você publicar seus próprios livros. É verdade. Eu achei esse movimento muito interessante, né? Ter ali um selo, uma editora para poder publicar, né? Aquilo que é importante, que de repente faça sentido, né? Sim. E eu que amo livros, né? Eu acho que isso traz para as pessoas mais possibilidades, né? Sim. Porque a gente sempre foi muito cerceado por grandes editoras e nem tudo passa, nem tudo é publicado, né? Então, vamos lá. São 2 perguntas, né? Bom. Primeiro, como que você comercializa? Por onde as pessoas podem encontrar? Onde elas podem comprar seu livro? Ter acesso aos seus livros? E conta um pouco essa história desse movimento. Bom, eu tenho um livro, então vou criar uma editora. Tá. Como que isso aconteceu? Primeiro...
As pessoas podem... Eu trouxe uma cola aqui. Faça da maneira que você achar Fazer o quê, melhor. né? Então, podem encontrar na editora, editoragurgel.com.br, Tá. encontram os nossos livros. Tá. Outra forma de encontrar Então, os vamos lá. nossos livros, Pessoal, vamos prestar atenção. Vamos lá. Editora. gurgel.com.br. Legal. Vocês encontram nossos livros. Outra forma de encontrar nossos livros é quando eu saio por aí peregrinando nas palestras. Tá. Então, recebo o convite, vou para as casas espíritas e levo os meus livros. Nós vamos fazer o lançamento. Posso fazer? Claro. Opa, nós vamos fazer o lançamento no dia 18 de novembro no Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Então vamos lá. 18 De novembro. de novembro. Centro Espírita Discípulos do Evangelho, em Guarulhos, com 2 livros, Cartas do Erasmo 2023 e Por um Fio a Favor da Vida, que é nosso carro-chefe este ano, trabalhando a favor da vida contra o suicídio. Tá bom. E agora, a segunda pergunta, É a editora. a editora. Você falou... Que é a Gurgel. Que é a Gurgel, editora Gurgel. O que acontece é que, quando eu finalmente terminei o primeiro livro, toda satisfeita, porque foi o trabalho ali de 1 ano e meio, eu fui apresentar para algumas pessoas. E essas pessoas foram contrárias ao trabalho que eu estava desempenhando. Por quê? Onde é que você escreve este livro? É na casa espírita? Não, é na minha casa. Então não pode. Mas como assim? Mas eu estou fazendo um trabalho legal, analisa o conteúdo do livro, lê, vê que é um trabalho legal. Não serve. Então, falei, mas espera aí, a gente precisa estar analisando, já dizia Kardec, analisar o contexto de todas as mensagens, porque todos os espíritos podem trazer informações importantes, mas o meu livro não servia. Então, é como se Ele tinha que estar vinculado a uma casa. Não pode escrever livro na casa, mas eu não posso escrever dentro da minha casa, mas a mediunidade é minha. E eu estou deixando o ambiente doméstico harmonizado, porque faço o evangelho no lar, porque tudo que entra na nossa casa é com decorrência de determinado discernimento. Nem filme de terror a gente não assiste, para você ter uma ideia, para não fazer baixar a vibração doméstica. Então, tem todo um trabalho diário para que eu consiga me harmonizar com a espiritualidade superior e realizar a psicografia. Ou seja, é autêntico, é real. Autêntico, é real. Tá, entendi. E é sério. Sim. Então, quando as pessoas falaram, mas tá bom, vamos te ajudar a publicar esse livrinho. Eu achei que não tinha respeito pela espiritualidade. Por mim, não, porque eu sou a Paula. Mas a espiritualidade tem todo um trabalho para enviar estas mensagens. Eu disse aqui, normalmente é dos pacientes do doutor Erasmo. Então, eles precisam estar alinhados, eles precisam estar bem preparados para enviar estas mensagens. Como não deve ser difícil para cada um deles a necessidade de se manifestar e simplesmente alguém dizer, eu não vou escrever. Porque não é um espírito muito adiantado, então ele não pode se... Eu barro a comunicação. Ou eu não vou fazer não isso. sei. Não interessa, né? Porque se é famoso, todo mundo deseja a manifestação. E eu falei, eu não vou fazer isso com a espiritualidade. Então, nós dizemos, nenhuma palavra se perderá no anonimato, é a frase que nós costumamos levar. Nenhuma palavra se perderá. É o José, é o Antônio, é o André, mas eles terão voz, porque já foram avaliados pela espiritualidade. E eu vou fazer o trabalho. Então, passei por tudo isso, respeitei as pessoas que falaram e respeito. Aceitei o auxílio que eles forneceram na época e fui trabalhando de forma respeitosa, da maneira que foi possível. Mas alguns livros nós escutamos, será engavetado. Mas como assim será engavetado um trabalho de 1 ano e meio que eu fiz? Aí o meu marido falou comigo, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar seguir nós e a espiritualidade. De uma forma independente. Isso. Porque se for para dar certo, tudo vai conspirar a favor. Falei, então vamos. Então foi o que você falou. Quando a pessoa é famosa, mas
para a pessoa se tornar famosa, ela tem uma trajetória, né? Mas as pessoas querem isso, querem o nome do fulano de tal. Eu falei, eu me recuso. Eu faço meu trabalho para quem aceitar e para quem quiser, mas eu vou fazer. Eu vou caminhar da forma que for possível. E foi aí que nós tivemos essa ideia de abrir a editora. Então, nós vamos abrir a editora, nós vamos fazer a capa, nós fazemos tudo. E está fluindo. Não é fácil, porque nós temos o trabalho material, nós temos a família para cuidar, e nós temos o trabalho espiritual com uma série de compromissos com o horário marcado e bem marcado. Existe uma regularidade, mas está dando certo. Então, eu creio muito nisso, nestas portas que se abrem, exatamente porque existem seres que possibilitam que elas se abram. Enquanto as portas estiverem sendo abertas, eu estou adentrando estas portas. Claro. E a editora Gurgel só publica os seus livros e do Dr. Erasmo? Ou vocês estão hoje já abrindo espaço para outros... Na verdade, a editora Gurgel ela ainda está pequenininha e novinha. Tá. Mas... Então, nós só estamos com os nossos livros. Mas a gente já tem pensado nisso. E vocês fazem toda a etapa da construção do livro? Toda a etapa. Diagramação, Dá trabalho, hein? capa, tudo. Nós fazemos dá trabalho. tudo. Então, dá uma correria que aí, de repente... Impressão é fora. É fora. Tá. Então, de repente, eu falo para o meu esposo, olha, a gente tem que finalizar esse livro para novembro. E aí, vamos, por quê? O que está rolando? Não, porque nós vamos receber um convite e esse livro tem que estar... A capa já está pronta? E meu marido super tranquilo. Não, imagina, não tem nada para fazer. A capa não está pronta. Tem que finalizar para novembro. E aí, realmente, nós recebemos convite. Olha, você não quer uma palestra grande em novembro? Dia 18 de novembro, Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Cadê o livro? Já está pronto? Eu recebi o convite. Mas como que você sabia? Então, eu sabia. Então, tem essa dificuldade, porque são muitas coisas para fazer. Mas eu empurro um pouquinho. Qual é o nome do seu marido? É o Magno. É o Magno. O Magno, você é um cara bem legal. Porque, ele trabalha muito. Coitado, eu acho que... Coitado no bom sentido, né? Porque você chega para ele, propõe ali, vamos ter que realizar. Nós vamos ter que realizar. Tá e aí, certo. esses dias, ele ainda falou para mim, ele falou, vira a noite acordado, né? Ele falou para mim, ele falou, poxa vida, mas eu tô com muita coisa pendente, porque eu não consigo acompanhar. Falei, não, mas calma. Vai dar tudo certo. E o nome dele é simbólico, né? Então, cara... Ele é o grande, né? Como é que ele não vai dar conta? Não vai dar conta? Ele vai dar conta. É isso. Bem, diante então desse cenário todo, muito interessante, a ideia das cartas, né? E o espírito ou o mentor... Ele é Dr. Erasmo. É o Dr. Erasmo. E você sabe um pouco da história dele? Então, o Erasmo, na verdade, ele enviou um livro contando a história dele. Ah, é? Muito legal. Que Então, legal. Nas Moradas Então, do Pai... um dos livros traz... Não é o foco central, então ele não é o protagonista da história. Tá. Mas lá no meinho da história, nós vamos ter informações do que aconteceu com ele. Então, já era um jornalista... Mas, sabe aquela história assim de que está iniciando na carreira e tem ambições? Muitas ambições, ele, enquanto encarnado. Brasileiro? Brasileiro. Tá. Muitas ambições. E a coisa não estava fluindo como ele queria e ele acabou levando o trabalho para um lado sensualista. Então, e acabou comprometendo muitas pessoas em decorrência do que escrevia. Tá. E isso daí estava relacionado com o amor que não era correspondido, porque ele não tinha posses. Então, tudo isso conspirou para que ele se arruinasse. Como jornalista como e como indivíduo. Jornalista e como indivíduo. Então, desencarnou, sofreu, em decorrência de tudo que pensava, de tudo que tinha feito. E aí, então, se comprometeu a resgatar através de escritos que fossem superiores, positivistas, e é esse o trabalho que ele está fazendo nesse momento. Então, e ele escreve como jornalista? Então, na verdade, foi o que eu disse, o vocabulário acaba sendo meu. Tá. As ideias dele são muito mais evoluídas que as minhas.
Mas ainda assim é uma história são histórias interessantes. A narrativa. Com o meu vocabulário. Tá. Mas são histórias interessantes. Então, já que é tudo de forma intuitiva, ele envia muito as imagens e estas sensações eu tenho todas. Mas é com o meu vocabulário. Então, talvez se fosse ele próprio escrevendo, teriam sido outros livros, mas são os livros escritos pela Paula Alves, com toda esta ideia do Erasmo Gurgel. Mas é interessante. Não, legal, né? Porque Sim. é uma história que você é um instrumento ali, né? Isso. Diante de uma É como missão. se eu estivesse interpretando, vamos Agora, dizer assim. uma coisa que eu acho interessante é uma missão que é para você, mas é uma missão que é para ele também. Isso. E será que vocês... existe uma conexão entre você, espírito, e o Dr. Erasmo? Eu acredito qual a leitura que que você sim. faz disso? Eu acredito que deve ter sim. Não me foi revelado ainda. Eu não sei, eu não tenho conhecimento disso. Mas eu acredito que sim. Porque naturalmente nós estamos atraindo as pessoas, Conectados, né? né? Com uma missão, né? Muito conectados. Então, a Sofia, na época que acabou passando o bastão para o Erasmo, ela não chegou a mencionar qual é a ligação que eu tenho com ele. Eu sei da ligação que eu tive com ela. Com ela. Com ela, sim. De outras vidas, amigas de longa data. Fomos mãe e filha, fomos irmãs, fomos casal. Então, nós estávamos ligadas há muito tempo. Agora, o Erasmo, eu não sei. Não sei. Então, fica aí esta incógnita, porque ainda não me foi revelado qual é a nossa ligação. Mas eu me sinto muito próxima. É uma energia muito agradável para mim. Então, não causa nenhum tipo de turbulência, mal-estar de forma nenhuma. É muito agradável e traz segurança, traz confiança, traz esta sensação de que eu estou bem amparada. Tá. Então, é isso. E a casa que você hoje trabalha, né? Porque eu creio que você não só está em processo constante de evolução, né? Na casa, mas você trabalha na casa. E como que funciona? Você hoje tem uma função na casa, você atende pessoas. Como que você trabalha a tua missão espiritual dentro da casa que você está com a sua família? Isso, sempre com a minha Com a família. sua família. Sempre com a minha família. Eu comecei lá, então, com os estudos, fui fazer os cursos. Tá. E aí, logo, eu já iniciei como médium psicofônica. Tá. Eu consigo fazer algumas psicografias, mas essas psicografias ficam na casa. Entendi. Eu não tenho mais acesso depois que eu escrevo. E essa casa também não entrega psicografias para os pessoas. Frequentadores. Tá. E aí, quando a Júlia, minha mais velha, era pequenininha, eu falei, preciso levar a Júlia para evangelização. Porque a Júlia também estava tendo uns contatos estranhos lá em casa, lógico, porque naquela época eu não estava bem alinhada com a minha mediunidade. Eu fui levar a Júlia para evangelização e me convidaram para evangelizar. Então, tem aí uns 15 anos, mais ou menos, que eu estou como evangelizadora lá no Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Comecei com as criancinhas de 0 a 5 anos, fiquei uns 10 anos com eles. Nesse meio tempo, eu recebi também esta comunicação de que nós precisávamos trabalhar com as gestantes carentes. Então, nós fizemos este projeto, levamos lá para a diretoria do Discípulos, porque para a espiritualidade nós precisávamos formalizar um trabalho com as gestantes carentes. E nós conseguimos esta oportunidade de realizar este trabalho. Então, eu acredito que nós estamos com mamãe bebê já indo aí para uns 10 anos, 8 anos menos, uns 8 anos, que nós estamos com mamãe bebê. Então, hoje eu atuo na sala de gestantes, como evangelizadora dos bebês no ventre. Então, trabalho com as mamães e com os bebês. Então, trabalhando como evangelizadora, ao mesmo tempo que nós abrimos espaço para os profissionais da área da saúde. Então, nós recebemos profissionais de todas as áreas na saúde, que podem levar para elas todas as informações do desenvolvimento materno-fetal e os cuidados na primeira infância, que são muito importantes. E determina muita coisa. Muita coisa. E, na verdade, o nosso objetivo com tudo isso, planejamento desse trabalho, para que serviu?
para nós extinguirmos os abortos nas comunidades. Tá. Então, o objetivo da espiritualidade era este, para que essas pessoas fossem acolhidas, essas meninas, porque são muito jovens, a maioria muito jovens. Então, que elas recebessem acolhimento, esperança, fé, força de vontade e ânimo, junto, claro, do auxílio material, da assistência material que elas recebem através do Lar Irmã Dirce. Orientação De médica, saúde. saúde, né? Porque precisam conhecer Claro. o corpo, o desenvolvimento. Às vezes o bebê parou de mexer, não vai para assistência, buscar assistência. Então, essas informações permitem que elas se cuidem, que cuidem dos bebês no ventre, mas também das crianças na primeira fase da vida. E nós estamos recebendo grandes parcerias, graças a Deus, porque, olha, com a pandemia, Imagino. quase paramos este trabalho. Então, agora as pessoas estão retornando e nós estamos recebendo pessoas maravilhosas que gostam de falar de saúde para as meninas e elas realmente ficam melhores, muito melhores. E que legal esse trabalho, né? É um trabalho Muito importante, né? super necessário. Super. E assim, muito importante. E vocês têm demanda? Tem bastante garotas? Tem. Nós temos uma rotatividade bem legal. É, Então, no grupo nós já atendemos muitas, eu falo famílias, sim. porque precisam de tudo. Então, desde enxoval até cesta básica, até fralda, berço, carrinho. Então, nós fazemos um trabalho de formiguinha. Para você ter uma ideia, as pacientes, quando sabem que eu faço isso, elas pegam as roupinhas dos netos Tá. para doar. Então, eu pego doação, o outro colega pega a doação, nós montamos bazares semanais para as Entendi. meninas, onde elas levam tudo que elas precisam para elas e muitas vezes levam até para as vizinhas na comunidade. Então, é um trabalho bem interessante e aí elas ficam conosco até os bebês formalizarem 6 meses. Tá. Aí nós esperamos que já tenham encontrado emprego, que já tenham consolidado ali uma estrutura legal. E aí partem e nós acolhemos sempre novas meninas. Novas meninas. Então tem uma rotatividade grande. Tá, Legal. interessante. E fala o endereço, acho que é legal você falar o endereço da do casa. centro, né? Porque para as pessoas que tiverem interesse, né, as pessoas que estiverem nos assistindo, ouvindo, e falou, pô, que legal, que proposta legal, interessante, importante, ou até mesmo para conhecer a casa, né? Porque a gente sabe que muita gente está precisando de acolhimento, né? Sim, Espiritual, físico, mental, e etc. Fica aqui em Guarulhos. Fica aqui em Guarulhos, na rua Francisco Futi, número 1, no Jardim Tranquilidade. Tá. Então, funciona de domingo a domingo. É perto da onde ali? Fica do lado do estádio do Flamengo. Tá. Ah, tá. É bem fácil o acesso, eu já pertinho do passei Hospital Padre ali. Bento. Já passei de carro Bem ali. fácil, bem acessível. Você vai achar incrível, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu dei aula no Jair Miranda. Ah, é? Do lado Do ali. lado? Do lado. O Jair Miranda foi a primeira escola pública que eu dei aula, né, que eu ministrei, porque antes tinham sido escolas em São Paulo, mas ainda não como professor mesmo formado, né? Faz tempo isso, viu? Faz tempo, mas também não é tanto tempo assim, mas faz tempo. Mais de 30 anos, mas enfim. Vai. Então eu trabalhei ali no Jair Miranda e já a casa já existia ali. A casa é bem antiga, né? É antiga. Muitas pessoas conhecem como a casa da Dona Elise e do seu Hélio, que são os fundadores. E é um local muito sério, é um local onde realmente as pessoas recebem muita assistência. Existem os tratamentos espirituais ali, que nós chamamos de desobsessão. Existe a fluidoterapia, que muitos falam das cirurgias espirituais. E tem a evangelização. Então, nós acolhemos toda a família, de todas as idades. Recebem este acolhimento fora os cursos. Então, para aquelas pessoas que têm uma mediunidade, recebem esclarecimento, tratamento e os cursos, para que consigam compreender o que estão vivenciando, Entendi. que foi o meu caso. E ali, só curiosidade mesmo, ali é ligado à federação? Pois é, eu acredito que não está ligado mais à federação. Eu acredito que hoje não mais, mas já foi sim. Já foi, né? Já foi. Interessante. Ali é um lugar que realmente eu me lembro, né? Que as crianças ali, alguns pais frequentavam já a casa,
né? E você vê que coisa interessante. Ela é muito antiga. Muito antiga. Né? Tem toda uma seriedade ali no trabalho, Sim, né? muito, muito séria. Então, quando eu preciso indicar para alguém um tratamento espiritual, porque acaba que nós estamos ali no contato com os pacientes e, de repente, nós percebemos alguém que está vivenciando uma mediunidade muito aflorada e muito desestruturada. Tá. Então, a gente fala, olha, de repente... Né, precisa fazer um tratamento, vai lá, assiste uma palestra, de repente você toma um passe. Então, quando nós precisamos indicar, que alguém pergunta, né, você tem algum local para indicar? Nós já encaminhamos para lá, porque sabemos que é um local sério. Mas existem muitas casas sérias em São Paulo, que eu estou conseguindo fazer as palestras nessas casas, sendo super bem acolhida, e realmente são todos muito acolhedores. E essas casas, as pessoas estão te convidando já, porque estão conhecendo o seu trabalho. Sim, nós temos alguns amigos que, de repente, assistem a palestra, gostam, então falam... Poxa, eu vou te indicar para dar palestra lá em tal lugar. Também vou falar com fulano que você palestra, porque lá estão precisando de palestrantes. E o tema que você trabalha? Eu trabalho muito com o Evangelho. Então, eu trabalho muito com o Mestre Jesus. Muito. Adoro, adoro. Mas eu sigo muito o livro do Expositor Espírita. Porque aí são temas muito legais e tem toda uma base, um contexto na organização das palestras. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, mas adoro os temas evangélicos. Então, quando eu tenho a oportunidade de escolher os temas, eu trabalho muito com os temas evangélicos, que eu acho que tocam os corações e encaminham para o bem. Sem Jesus não vai, né? Tem que ter o mestre e o guia. Então, eu gosto muito desses temas. E a receptividade das pessoas são sempre muito positivas. Muito positivas. Então, nas casas, nós estamos sendo muito bem acolhidos. Até falei para o meu marido, eu falei assim, o mês de novembro está fechado, porque senão não dá conta que as crianças vão conosco. É sempre a família unida. Então, elas ficam cansadas. Eu falo assim, que bom, né? Estamos recebendo muitos convites. Teve um colega nosso, um parceiro, falou, vem em novembro, vem para cá. Não dá para ir em novembro. Você já fechou sua agenda em novembro? Já, mas porque está tendo essa receptividade super positiva, né? Então, tá legal. Estamos trabalhando desculpa a brincadeira, bastante. mas eu acho que ela põe as filhas ali para vender os livros, né? Terminou, não é? Com Terminou certeza. a palestra porque você vai autografar. Você é a celebridade ali, né? Então, elas têm até camiseta. Aí. Elas vão Olha uniformizadas. É Aí. uma coisa toda organizada. Essa empresa aí, ela tá assim, com futuro. Tá né? garantido. Tá garantido. Já estou ensinando as meninas a trabalharem. Tá certo. Cuidado com o trabalho infantil, hein? Ai, meu Deus, calma. Tá o pessoal tudo pode. certo. Calma, é tudo consentido. É consentido. A sua filha tá com idade já Não, tá com 16 anos, já tem aprendiz rola, né? Já pode já até ter registro aí, 16 anos, né? Não tem problema. Então tá tudo certo. Porque também eu não posso falar nada, porque minha filha que tá Olha aqui lá, do meu hein? lado, mas ela é maior, então Ana, já não tá é mais tudo bem, né? exploração. Tudo certo. Não, ela não foi obrigada a estar aqui, né? Você tá gostando? E por coincidência, a Ana tá agora finalizando jornalismo, né? Isso. E Ai, o seu mentor Que legal, Ana. era um Também jornalista, né? Pessoas legais, são pessoas legais. Pessoas São legais. pessoas de luz. Isso. Mas tem que contar a história certa, Exatamente. né? Porque senão depois também você é cobrado. Isso, já viu o que acontece, hein, Ana? Ó. Mas na verdade, tirando a brincadeira, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida, não importa a profissão, os livros que você escreve, tem que ser ter ética, né? Isso. Quer dizer, em tudo que você Tem que faz. ser honesto, né? Honesto com você, com o outro. É. Eu acho que assim flui direitinho, né? E aí você passa ali a tua verdade, você passa Isso. aquilo que é valor, né? Acho que isso é fundamental, Eu sim. acho. Tirando a brincadeira. Não, e só passando pra esse lado do jornalista, uma coisa que eu tô conversando muito agora, de final de faculdade, né? Você começa a conversar com os amigos, inclusive com a Mafê, que já veio aqui comigo, que escreveu o nosso livro e tal. O quanto o ato do jornalista é o ato de você ouvir. Não importa, você tem que aprender a ouvir a pessoa, você tem que aprender a ouvir as situações, ouvir também não no sentido só desse sentido, mas do olhar, do perceber. E é interessante, porque o seu livro você tem que fazer isso, né? Esse ato de Exatamente. ouvir. E tem a ver com jornalismo ali um pouquinho também. Tem, então aí eu acho que o que você está falando tem bastante a ver com essa questão do livro de cartas, que a gente até está usando para que os encarnados aprendam alguma coisa ali com cada história. Fala assim, porque por mais que a história tenha sido terrível, sofreu horror, está ali ainda magoado,
está aflito. Então, vamos dizer que existem casos onde eles estão relatando os dissabores da vida. Então, tem toda essa questão da empatia, do ouvir o outro, de dar esta oportunidade da pessoa tirar do fundo do peito aquilo que está afligindo. Então, tem essa questão jornalística mesmo. E fornecer para quem está lendo, para o encarnado, esta relação de identificação, né? Porque só eu sofro, ninguém mais sofre, só eu sofro. Essas agonias só existem dentro de mim? Só Não. acontece comigo, Só né? acontece comigo? Então, são histórias muito reais, muito normais. Então, existe essa identificação. Então, são mães que erraram, são maridos que traíram, mas também existem espíritos que conseguiram avançar, que tiveram uma vida iluminada. Então, tem história de todo tipo, porque nós somos reais e verdadeiros. Então, é como se nós estivéssemos conversando aqui, até algumas pessoas quando leem, falam, nossa, é incrível, eu estava lendo, parecia que eu estava vendo a pessoa na minha frente, sabe assim? Que eu sabia que estava com cabelinho liso, com óculos. Então, parecia que eu estava visualizando a pessoa que escreveu isso, que enviou isso. Porque é lógico, nós somos o que somos. Sim. Em algum momento nós vamos expressar isso, que nós sentimos e que nós realmente pensamos. E essas cartas são bem isso. E aí eu gosto de escrever, porque eu realmente aprendo com cada uma delas. E nós podemos nos tornar pessoas melhores com os exemplos dos outros. Isso também faz parte da nossa evolução. Então, eu acho legal essa empatia e essa oportunidade de ouvir o que as pessoas têm para acrescentar. Achei engraçado que, enquanto uma pessoa normal, depois que eu comecei a trabalhar dessa forma, estou melhor ouvinte. Tá. Muito melhor ouvinte, mais paciente com todo mundo e consigo ouvir e me expressar de forma a incentivar o outro. Então, eu acho que isso faz diferença na nossa sociedade, se todas as pessoas pudessem Não tenha ouvir dúvida. mais, né? Porque tem gente que precisa desabafar o tempo todo, já falando do livro do suicídio. Então, precisam desabafar o tempo todo, mas raramente nós encontramos alguém para nos escutar. ouvir de forma desinteressada, né? Que pode realmente escutar os meus lamentos, Sim. que de repente fala assim, mas por que está reclamando da vida? Deixa reclamar da vida. Deixa falar o que está pensando. Tira aí do fundo do peito isso que está amargurando. Mas é difícil a gente achar alguém para isso. E uma coisa que eu acho muito importante é ouvir sem julgar. Isso! Nós precisamos entender que o ato de ouvir, ele é fundamental, porque você dá espaço para o outro, e quando o ouvir é verdadeiro, você faz com que o outro exista. Porque a partir do momento que ele fala e você escuta, de fato, objetivamente ele passa a existir. A partir desse momento, esse indivíduo, ele passa a ter um real processo de cura ou de mudança. E o grande problema hoje é quando a pessoa para ouvir, mas por uma curiosidade ou por uma retenção de informação, né, ou para uso daquela informação, ou simplesmente por uma curiosidade vazia, né? E eu, assim, hoje, categoricamente eu afirmo, as pessoas precisam ser acolhidas. Sim. Elas precisam ser escutadas. Mas as pessoas falam muito, as pessoas estão falando muito. E sempre dentro de um determinado espaço de verdade absoluta. E que, na verdade, não acrescenta. Né? Porque você me fala alguma coisa, eu tenho que parar, eu vou ouvir, eu preciso refletir. Eu posso até discordar de você, mas que isso aconteça num espaço civilizado, de um espaço de compreensão, de tolerância, né, de respeito, de compreensão, porque a tua história é diferente da minha, Isso. né? As nossas histórias são absolutamente diferentes, todos nós aqui, né? Cada um teve lá uma família, uma influência, um pai, uma mãe, irmãos ou não. Às vezes tem muita gente que não teve o pai, ou não teve a mãe, ou não teve irmãos. Mas todos somos resultado dessas
várias influências, né? Então, escutar o outro é dar oportunidade real da existência do outro. Isso. É. E aí, com tudo isso que você disse, o que ficou marcado aqui em mim foi família. Você percebe que muitas vezes essas pessoas elas estão dentro de casa com um grupo Não, solitárias. solitárias. Então, a família em si, ela perdeu essa conexão entre os indivíduos. É. Então, as pessoas não conseguem ser ouvidas. Não. O marido não escuta a esposa, mas a mãe também não escuta os filhos. Os irmãos não conseguem ter um acordo, ter união. Então, está desfacelada. E aí é onde gera angústia. Não há A tolerância, pessoa se sente né? isolada, Isolada. completamente isolada. Isolada. E aí, entre os grupos, e aí tá na escola. Tem bullying, tem não sei o quê, aquela competitividade que não acaba. Então, também não conseguem se expressar. E mesmo nos locais religiosos, Às vezes também existem não- divergências. Então, de repente, eu tô querendo falar com você, Ana. Eu chego, mas a pessoa não tem tempo, né? Ela tá falando em cima das minhas próprias palavras e não me ouviu. Aí eu volto frustrada, falo, a gente tem que quebrar esse círculo vicioso onde ninguém escuta ninguém, ou só escuta porque tem algum interesse, ou então escuta para julgar e para sair fofocando. Então nós precisamos ser mais sinceros uns com os outros. Eu posso pagar esse pecado, mas eu prefiro, na educação da minha filha, o excesso do que a falta. E não é discutir relação aqui. Mas, mas em alguns momentos, é claro, é óbvio, né, que quando ela, mas não precisa disso, eu falei assim, só está acontecendo isso porque você tem um pai aqui. Isso. Ponto. Então, mais ou menos isso, né? Porque... E se não tivesse, né? Mas a gente corre juntos, a gente está juntos. A gente está dentro de um respeito de espaço, né? Porque filho é filho, Isso, pai a é pai. hierarquia, eu falo sempre importante. Aquela coisa, ela tem que ter a autonomia dela, vai ter, tem que crescer, tem que ir para o mundo. Mas algumas questões são importantes, São muito né? Que a importantes. gente precisa conversar, falar, orientar. E não é aquele papo de velho, né? Não é isso, não. Que às vezes acha que... Eu falo às vezes para os adolescentes, eu lido muito com adolescente. Não entra nessa de que é um velho, um papo de velho que está falando com você, não. Nós estamos refletindo aqui sobre uma situação. Isso. E o que a gente está chegando aqui à conclusão é que você precisa melhorar, nós precisamos... Né? Eu acho que é um diálogo. Isso. E falta diálogo não só nas famílias, mas entre as pessoas. Entre as pessoas. Né? Lá em casa, a gente até estava dando uma palestra esses dias e estava falando sobre isso. Falei assim, na minha casa, nós respeitamos a hierarquia doméstica. Então, o pai é o pai, a mãe é a mãe, será sempre assim. As filhas, são irmãs e tal. Mas nós somos todos irmãos que estamos evoluindo juntos. Eu acho bem legal essa visão, sabe? Que cada um de nós tem uma posição cada um ensina, determinada, né? mas nós somos irmãos. Então, precisamos escutar o que o outro tem para falar. A Agnes tem 9 anos. Eu aprendo muito com a minha filha. Às vezes ela me chama atenção. Mas você não percebeu tal coisa? Ela é muito engraçada. Você não percebeu tal coisa, mãe? Aí eu não percebi, mas vem cá, então me fala mais. Então ela me ensina algumas questões. Claro, porque se somos espíritos imortais e dotados de tantos conhecimentos. Nós somos espírito, E né? cada um com a sua aptidão tão E a tua interessante. filha mais velha deve falar, você dá razão pra ela, porque ela é a mais nova, né? Tem dessas, né? Quando você tem irmãos, Que história não é essa? tem como não fugir desses conflitos, Ela né? é uma linda, se respeitam muito, conversam de igual para igual. Tem uma diferença boa de idade, mas conversam de igual para igual, que eu acho incrível, e se apoiam muito. Então é bem legal, né? Paula, Deus e tempo pra você. Deus e tempo, Defina. Deus... Super fácil hoje. Hoje é fácil. Deus é o meu pai. É meu pai que me abraça, que me fornece direcionamento, que me ensina, me educa com as circunstâncias da vida. Então, é meu pai. Deus é pai. E tempo, eu tenho dito que tempo é precioso.
Porque nós não temos controle do tempo. E nós queremos fazer tantas coisas, e nós queremos isso, e quero estar lá ao mesmo tempo que eu estou aqui. E passa muito rápido. Passa. Então, o tempo é um piscar de olhos que foge das nossas mãos. Nós não temos como agarrá-lo, então é precioso demais. Sim. Muito bem. Agora a gente já tá chegando para esse finalzinho do programa. É mesmo, tá acabando. Já, a ampulheta já acabou. Já acabou. Já. E agora a gente nem percebeu o tempo passar. Mas agora é o seu momento de falar uma mensagem final, algo que você queria ter falado durante o programa, a gente acabou não mencionando. Esse tempo é livre, você pode falar o que você quiser agora. A mensagem que fica é: nós não conseguimos perceber a grandiosidade da nossa vida e nem tudo que está acontecendo aqui mesmo, nesse momento. Então, acontecem tantas coisas que nós não podemos enxergar, que nós não podemos sentir. Então, nós precisamos ter fé, coragem, diante de tudo que acontece na nossa vida. Não imaginar que é fatal, que é imediato, que acabou, nos sentirmos derrotados, fracassados. Então, eu creio que termos mais esperanças, porque tudo acontece por um motivo, sempre em prol do nosso melhoramento, do nosso avanço, do nosso progresso. Então, a gente não pode imaginar que é só isso aqui que está rolando. Tem muito mais acontecendo. Tem muitas Vamos falar assim nos convergências bastidores, né? É. Muito mais acontecendo, sempre em função do nosso melhoramento, do nosso bem-estar. É só de coisas boas. Então, quando a coisa não está funcionando para você, de repente, respirar fundo e pensar que tudo vai se encaminhar para o bem, porque é só o bem que reina. É o bem, é o amor, é a paz, é o contentamento. É só coisa boa. Então, eu acho que é isso, é ter mais esperança, mais fé, mais otimismo, porque tudo acontece para nos favorecer o tempo todo. É isso. É isso. Muito bem. Eu quero, assim, de verdade, nosso muito obrigado. Os agradecimentos pela sua presença aqui. Foi um programa que a gente nem sentiu, Passou rapidinho, foi um papo bem legal. E agora, antes de eu finalizar, a Ana também aqui vai falar dos livros ali. Deixa seus contatos, pode passar. Agora o momento é o momento da propaganda, da sua fala, do seu trabalho, dos seus livros. Fica à vontade. Ó, blog erasmogurgel.com.br. No Face, vocês me encontram como Paula Alves. Lá no Face, vocês podem encontrar as cartas que eu estou psicografando toda semana. Tá. Então, escrevo e já publico. Não precisa esperar o livro para comprar, para ter acesso. Lá no Face, Paula Alves, vocês encontram as cartas que nós estamos psicografando. Instagram, Paula Cíntia Alves. editoragurgel.com.br, vocês encontram nossos livros. E no YouTube, Paula Cíntia Alves. Inclusive, tem alguns vídeos de aulas da evangelização, algumas coisinhas que a gente coloca, palestras curtas, algumas coisas que são instrutivas, sempre com a doutrina espírita, sempre com o Evangelho do amado Mestre Jesus. Esse que é o nosso trabalho espiritual. E eu já vou me despedir agora, nesse momento. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Muito legal, muito bom estar com vocês. Super simpáticos, carinhosos, eu senti. Então, muito obrigada. A nossa gratidão por este espaço, para que pudéssemos colocar aí para frente estas informações e divulgar este trabalho de luz. Gratidão, gratidão. Nós que agradecemos, Ana? Foi muito legal. E eu espero que o nosso programa também ajude, a divulgar mais o seu trabalho, a editora familiar, e os livros, as cartas, enfim, tudo que é relevante para o mundo de hoje, que as pessoas precisam de amor universal, precisam de acolhimento, de uma palavra que não seja agressiva, de uma linguagem que não seja agressiva e que a gente leve para as pessoas mais amparo, Você vai falar dos livros? Tá, vamos lá. Bom, pessoal, hoje temos alguns livros aqui para indicar. Hoje teve papo vários livros, eu gosto disso. Então eu tenho mais alguns livros para mostrar para vocês. O primeiro é Civilização Maia, História e Pensamento, que foi escrito pela pessoa que está aqui do meu lado. Esse livro é um pouco mais teórico, mas ele tem várias informações que são muito interessantes sobre o processo da civilização maia, com imagens, bem interessante. Depois deem uma olhada. Segunda edição já. Isso. Aí, o próximo livro é O Observador em Terras Latinas, que é um livro que foi escrito em parceria com
do meu pai, com o Leandro Zermiani, que é o nosso produtor também. Então está tudo Barra bem. chefe. Barra chefe também, então tem que dar o apoio. E é um livro que ele foi escrito em parceria, então tem tantas imagens feitas pelo Leandro, que ele é um ótimo fotógrafo, vou cobrir minha cara aqui, e os textos. Então é um livro bem interessante, bem dinâmico, porque ele traz essa questão das imagens e dos textos, e foi fruto de uma expedição que eles fizeram para o Peru. Aí temos mais um livro, que é o Observador Sonhos, que na verdade foi o primeiro que saiu, mas eu vou mostrar agora, porque eu tenho um desafio para você que mora em Guarulhos. Porque essa foto aqui foi tirada em Guarulhos. Eu quero saber se vocês conseguem identificar de onde que é. E aí agora, como que vocês conseguem ter esses livros, né? Vou passar para vocês 2 formas para você ter acesso a esses livros. O primeiro é pelo celular do Leandro. Então é só mandar um WhatsApp lá. O número é 11 91487 9240. Então, vai estar aparecendo aqui embaixo também. Mas manda uma mensagem para ele, ou manda uma mensagem na DM também, ou do meu pai, que é o Marcelo. Lambert, underline Lambert. Marcelo underline Lambert. Ou no podcast 1818. Então lá, manda uma DM, facinho, vocês podem ter acesso a esses livros. E mais um livro que é muito legal também, que é do Jonathan Tostes, que é um livro de fantasia, mas que também traz muitas essas questões sobre a magia, a alta magia. Hermetismo. Hermetismo. Né? Então é um livro que ao mesmo tempo você vai estar lendo um livro de fantasia, um livro bem divertido, mas você também vai poder aprender muitas coisas sobre esse mundo hermético. Então essas são as nossas indicações literárias de hoje. E agora, você vai falar? É isso. Cabe a mim finalizar o 1818 de hoje. Mais uma vez, obrigado a todos, né? Obrigado pela presença. Hoje tivemos aqui um programa bem legal e eu tenho certeza que a história da Paula vai te inspirar, vai trazer muitas reflexões e talvez até os livros que você consiga depois adquirir traga transformações bem profundas. Lembrando mais uma vez que o 1818 é um programa, é um espaço, é um projeto, é uma ideia que luta por amor universal, pelo ecumenismo, pelo universalismo, por uma sociedade mais justa, melhor e com mais amor. Não vamos esquecer disso. E aproveito, claro, para pedir para você se inscrever no canal, faça sua inscrição, isso é muito importante para nós. Deixe seus recados, deixe seus comentários aí no nosso canal. Compartilha com amigos, grupo de trabalho, nos grupos aí dos familiares, porque é legal vocês compartilharem, porque vocês estão compartilhando uma ideia, um projeto que quer levar tudo isso de bom para vocês. E vamos dar um like aí para nós, né, se você gostou do programa. Pessoal, de Guarulhos, aonde que é? Deixa nos comentários. Aí no programa que vem eu aviso de onde é essa foto. Mas é isso. E essa foto, ela é muito bonita. Inclusive, a gente já fez ela grande, né? É uma foto muito legal. Ela termina atrás aqui, ó. Gira o livro aí. Ó, ela tá aí. Então, deixa nos comentários aí. Depois a gente pode até, lá no podcast 1818, abrir uma enquete lá também. Vamos ver se a gente publica lá a foto de novo. E aí a gente abre uma enquete para isso. Muito obrigado. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu quero desejar a você muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.